está conosco a delegada doutora Érica Ribeiro Sena. E toda vez que a gente traz a doutora Érica aqui no programa, principalmente ao vivo, é porque alguma notícia de grande repercussão está acontecendo. E essa é uma notícia, infelizmente, triste e de repercussão em todo o país. Ontem nós já anunciamos aqui a prisão de um homem, supostamente um missionário, que teria chegado à região de Santa Helena de Minas há aproximadamente 20 anos. E a polícia descobriu agora que ele teria sido o autor de uma série de ocorrências de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O primeiro caso, e que motivou essa investigação, foi de uma criança de 5 anos. Depois disso, outras menores, outras adolescentes já apareceram para denunciá-lo, inclusive a mãe dessa própria criança de 5 anos que teria sido abusada quando trabalhava para o missionário. Doutora Érica Ribeiro Sena, ao vivo conosco, agradeço mais uma vez pela atenção, sei que a senhora foi descansar já na madrugada, doutora, debruçada sobre mais esse trabalho importante, passou todo o final de semana em busca de informações para, inclusive, representar, né, pela prisão preventiva desse autor, e é um caso que caiu como uma bomba na região, porque era um missionário, um suposto missionário, com muita ligação lá naquela região de Santa Helena de Minas. Como é que se deram esses fatos? Bom dia e obrigado por atender aqui o nosso chamado mais uma vez. Bom dia, Vanilson. Bom dia, ouvintes da 98. É sempre um prazer, né, estar aí com vocês. Desculpe um pouco a voz rouca, estou com a garganta um pouco irritada. Bom, o que acontece? Esse indivíduo, ele foi descoberto, vamos dizer assim, na última semana, na sexta-feira, depois do almoço, quando uma família procurou, né, a polícia militar lá da cidade de Santa Helena de Minas, procurou junto com o Conselho Tutelar, para informar que uma criança teria narrado para a mãe que no último domingo, um amigo da família teria molestado sexualmente, passando a mão no corpo dela, tentando tirar o short, uma criança de 5 anos. Essa mãe, eles estavam na casa da avó, e essa mãe, sabendo daquela situação, já saiu com a criança daquele local, filmou ela falando, e imediatamente ela foi, né, à procura do Conselho Tutelar e da própria Polícia Militar. Então, assim que a gente recebeu essa informação, no mesmo dia, eu acredito, até porque a cidade de Santa Helena de Minas é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, então, no mesmo dia, a Polícia Militar também foi procurada por um pai, porque a filha de 15 anos teria narrado que, quando ela tinha entre 5 e 7 anos de idade, teria sido molestada sexualmente por esse mesmo indivíduo na igreja ali da cidade. Então a gente começou, aí a investigadora me procurou, me ligou, eu estava de folga na ocasião, porque eu ia tirar um plantão à noite, eu falei, não, mas aí é um caso um pouco grave, eu tô vendo, aí no mesmo dia, coincidentemente, outras pessoas começaram a narrar alguns abusos, inclusive a mãe dessa criança de 5 anos relatou que quando ela trabalhou como doméstica na casa desse senhor, ela foi abusada sexualmente. Inclusive, ele tentou relação sexual com ela, mas não obteve êxito. Porém, ela também não procurou, né, não representou. Segundo ela, a família dele é uma família, a esposa, em respeito à esposa, eu acredito, a esposa muito reservada, e ele, como se diz, missionário. Então, acho que talvez na mente dela, ela preferiu não levar isso adiante, apenas pediu para sair do emprego, enfim. Mas o episódio agora envolveu a própria filha, então ela não poderia novamente, né, ficar de mãos atadas. Então ela se encorajou e narrou. E aí a gente conseguiu levantar que tem outras vítimas, possíveis vítimas até mesmo de conjunção carnal. E nisso a gente achou por bem representar pela prisão preventiva dele. Teria feito quantas vítimas até agora a polícia já conseguiu levantar?
até agora, pelos nossos levantamentos, 7 vítimas. 7 vítimas, entre 5 existem vítimas, na verdade, agora até maior de idade, como até o caso dessa senhora, né? Mas tem vítimas de 5, 17, 15 anos. E ressalte-se que até então todas meninas. Há uma colocação dele, inclusive, que ele disse para a polícia que teria uma fraqueza em relação a crianças. Isso é verdade, doutor? Isso procede? Na verdade, quando ele foi ouvido na delegacia, a gente até achou estranho, porque em crimes dessa natureza, dificilmente a pessoa, ela assume, né? Ela confessa. Então, nesse caso, ele confessou, alguns episódios ele confessou e disse realmente que tem essa fraqueza por crianças, e que inclusive já tentou agarrá-las e apalpá-las, né, no corpo. Ô, doutora, outra situação também que veio à tona nesse caso é que tem uma adolescente que supostamente teria sido vítima também desse missionário, esse suposto missionário, e que ela inclusive está tendo que fazer tratamento psiquiátrico, muito provavelmente em decorrência desses abusos sexuais que ela sofreu, do trauma que ficou com esses abusos. É verdade. Na verdade, são até duas, não só uma adolescente, são 2 adolescentes. Nós estamos aguardando para amanhã uma pessoa que está intimada lá para a delegacia de Águas Formosas e que tem o vínculo lá com a igreja e que vai levar algumas informações para a gente. Teria um adolescente que estaria sob os cuidados dessa pessoa e que realmente estaria muito abalada com a situação. Nós acreditamos que essa adolescente, que hoje tem 17 anos, tenha sido abusada nos últimos dias, uma vez que ela procurou ajuda agora, poucos dias antes do caso vir à tona. Então nós estamos acreditando que tenha sido um abuso também recente. Então, Vanilson, esse trauma, até por isso que eu solicitei. Não é nem comum eu pedir essa solicitação, essa vista para o Ministério Público, esse cuidado pelo Judiciário para a divulgação da imagem, justamente por isso, porque a gente está diante de uma situação excepcional, quando ali o direito da pessoa, a gente sabe que o direito à imagem, o direito à intimidade, ela é prevista constitucionalmente, ela deve ser resguardada, mas não pode ser a todo custo, né? Nenhum direito ele pode ser absoluto quando ali um interesse público. Então, esse foi o meu entendimento e esse foi o entendimento do Ministério Público, do juiz também, porque se a gente resguarda somente o direito dele, onde que vai ficar o direito dessas crianças que hoje têm esse trauma, que estão fazendo tratamento psiquiátrico, e de outras pessoas que a gente, Brasil afora, que podem estar e que podem ter sido abusadas por ele. Então, nós temos um interesse maior aí, que é o interesse público, por isso que o juiz autorizou essa ampla divulgação dentro dos cuidados, né, resguardados os direitos, porque ele não é acusado ainda, ele está como denunciado, né, ele não é sentenciado, perdão, mas ele é apenas denunciado. Então, existe o princípio da presunção de inocência, ele terá todo o seu direito de defesa, mas, diante dessa excepcionalidade, o juiz autorizou essa divulgação de imagem desse investigado. Ô, doutor, explica pra gente, esse camarada, ele veio de onde? E que tipo de missão ele fazia na região, já que ele se intitula missionário? O que acontece? Ele é natural do estado de Roraima, mas de acordo com as declarações dele, ele morou um certo tempo também no Rio de Janeiro. E depois ele veio para cá. Segundo ele pertence a uma tribo daquela região de Roraima, acredito é Macuxi, o nome dessa tribo. Ele tem realmente traços indígenas, mas por ocasião das suas declarações ele não apresentou nenhuma documentação que comprove que ele é silvícola.
mas ainda que seja, né, ele praticou em tese crime comum, então seria investigado pela Justiça Comum mesmo, não seria até então nenhuma competência da Justiça Federal. Então ele veio com esse objetivo de estudar, de conhecer a tribo, segundo ele, a tribo Machacali, aqui da nossa região. Então ele veio, e aqui gostou da região, permaneceu, né, se estabeleceu na cidade de Santa Helena de Itaí há 20 anos. E o nosso receio até, Vanilson, nós já fizemos contato com a coordenadora da FUNAI, lá em Santa Helena de Minas, porque a gente tem um certo, que como ele tem um livre acesso, àquela comunidade indígena, que ele possa também ter molestado, inclusive, crianças indígenas. Então, a gente está fazendo esse trabalho lá, já foi feito um comunicado lá, a inspetora está tendo esse contato com toda a coordenação da FUNAI, para saber se teve algum episódio semelhante aos que a gente está investigando. Ô, doutora, eu gostaria de saber se a senhora já pode revelar o nome desse missionário. Eu sei que a senhora vai divulgar mais tarde, né, para toda a imprensa, a foto desse cidadão, porque é do interesse público, como a senhora colocou, e o juiz também entendeu assim, depois que a senhora fez a representação pela liberação da imagem, para que o Ministério Público também pudesse dar esse parecer favorável, e o juiz também entendeu dessa forma, já liberou a divulgação dessa imagem, até porque não se sabe quantas pessoas foram vítimas desse suposto missionário aí. Então a senhora já pode revelar nomes, mais detalhes a respeito dele, da situação, para que a gente possa, inclusive, orientar as pessoas aqui, através das redes sociais, que porventura possam ter sido vítimas desse homem aí, para procurar a polícia? Sim, na verdade eu já encaminhei agora há pouco a foto dele com a ordem judicial para a nossa assessoria de imprensa da Polícia Civil, porque a gente tem que cumprir, né, os trâmites institucionais, primeiramente, e agora na parte da manhã eu vou fazer uma nota e vou divulgar, mas o apelido dele é Aguigo, porque eu não sei se é um nome indígena, na cidade, na região, conhecem ele como Aguigo, mas ele tem o nome de Agostinho Cipriano, e mais popularmente conhecido como Aguigo. É um senhor, já hoje com 57 anos de idade, mas como está na região há 20 anos, acredito que por 20 e poucos anos ele já teria feito as primeiras, porque nós temos declarações nos autos a respeito de molestar, da pessoa ser molestada, como é o caso da mãe dessa menininha, que tinha 21 anos na época. Bom, vamos lá então, eu tenho imagens aqui, que eu consegui acesso, quero até agradecer o Vitor Cui, cinegrafista, que fez esse registro particularmente pra gente lá, do momento da chegada, como já está liberada a divulgação da imagem, nós já temos aí o momento da chegada, né, desse senhor aí, ó, tá aí, ó, tem como dar uma pausa? Dá uma pausa aí pra tentar pegar o rosto dele, aí, ó, esse é o senhor. Esse é o Aguigo, né, como é conhecido lá, o Agostinho Cipriano, no exato momento em que ele está descendo da viatura da Polícia Civil, trazido lá da região de Santa Helena, aqui para Teófilo Otoni. Está aí a imagem, chegando neste momento, acompanhado pelos investigadores da Polícia Civil, aqui a Teófilo Otoni, né, e nós estamos mostrando a entrada dele nesse momento na delegacia de polícia. É um homem acusado de várias ocorrências de abuso sexual contra crianças, adolescentes e também contra adultos. Mais tarde, a foto, né, mais detalhada desse acusado vai ser divulgada pela polícia para que possa ser publicada nas redes sociais. Caso tenha alguma outra vítima desse cidadão aí de abuso sexual, procurar, né, as autoridades policiais. Você que é daí da região de Santa Helena de Minas, de Águas Formosas, enfim, a imagem, né? Volta um pouco, por favor. Dá uma pausa aí, pega o rosto dele, por favor. Isso, para aí, beleza. Tá aí o rosto desse senhor, né? Pausado na imagem aí, para que a gente possa mostrar de quem se trata. Conhecido como Aguigo, é o Agostinho Cipriano, 57 anos de idade, acusado de uma série
de abusos sexuais. Você conseguiu printar aí o momento exato, vou deixar o rosto dele na tela, enquanto eu volto aqui com a doutora Érica, para a gente finalizar. Doutora Érica, eu não me canso de parabenizar o trabalho que a senhora realiza aqui na nossa região, que é indispensável, é fundamental para essa garantia da segurança, para essa garantia da lei e da ordem na nossa região. A senhora e toda a sua equipe, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Não é toda e qualquer autoridade que abre mão do seu descanso de final de semana, que abre mão, mesmo não sendo o seu período de plantão, para se debruçar sobre casos que realmente têm grande relevância e interesse da nossa sociedade. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, que a gente tenha em breve o desfecho desse caso aí e comprovando, né, a culpabilidade, que esse senhor seja punido de maneira exemplar, porque são fatos realmente que chocam e que deixam a gente assim, enojado, é o termo, enojado, porque são praticados contra criança, gente. Criança de 5 anos de idade, que não tem a menor noção do que seja isso, menor noção do que seja isso, né? E não foi uma só, foram várias. Tem adolescentes passando por tratamento psiquiátrico por conta desse senhor aí. Então a gente espera que, no desfecho desse caso, que as autoridades possam, de maneira exemplar, aplicar a punição devida. Claro, todo mundo tem o direito de ampla defesa, ele vai ter o direito de se defender ao longo do inquérito policial, mas ele próprio já confessou à polícia alguns desses casos, né, doutora? Inclusive, disse que tem uma fraqueza por criança. Eu quero ver a fraqueza que ele vai ter no presídio agora, né? Para sorte das pessoas que praticam crimes de abuso sexual, elas, até por uma obrigação do Estado, e a legislação que prevê isso, o Estado tem que resguardar a segurança dessas pessoas. Elas têm que ficar em celas separadas, junto com pessoas que praticaram o mesmo tipo de crime, para que não caia nas mãos dos presos considerados presos comuns, porque nem os próprios presos aceitam esse tipo de situação, principalmente quando é abuso contra criança. Então tá aí o caso. Doutora, parabéns mais uma vez pelo trabalho, os aplausos da nossa população, da população de toda a região, para a senhora e para a sua equipe. Continue sendo assim, esse exemplo de trabalho, de dedicação em prol da segurança pública, e que só engrandece o nome da Polícia Civil em todo o estado de Minas Gerais e principalmente na nossa região. Digna de elogios e de aplausos aí, pelo comando regional, pelo chefe do departamento, pelo delegado regional, enfim, por toda a cúpula da Polícia Civil no estado de Minas Gerais. É mais um dentre inúmeros trabalhos brilhantes que a senhora e sua equipe têm realizado em favor da população. Parabéns pelo trabalho e fique à vontade aí para a conclusão das informações, infelizmente, desse caso triste, repugnante, registrado na região de Santa Helena de Minas. Ô, Vanilson, obrigada. Eu agradeço realmente a confiança do nosso chefe de departamento, o doutor Rômulo, o nosso delegado regional, o doutor Washington, que sempre confia a mim esses trabalhos, mas isso não é como você disse, o trabalho ele não é feito só pelo delegado, pela delegada de polícia, né? Tem toda uma equipe envolvida. E eu queria agradecer e parabenizar a equipe da Polícia Civil, a equipe de investigadores lá de Águas Formosas. São investigadores que não tiveram final de semana, como eu não tive, e com esse objetivo já de tentar trazer o maior número de vítimas para a gente levar o conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, trabalharam o final de semana inteiro. Então, agradecer à inspetora, a Letícia lá e todos os investigadores que não mediram esforços para a gente tentar, de maneira mais rápida possível, tirar esse indivíduo do meio social, onde ele estava sendo uma peça perigosa, vamos dizer assim, ali na cidade de Santa Helena de Minas. Ele tinha a confiança das famílias, ele era tido como missionário, motivo pelo qual ele poderia entrar livremente na casa das pessoas. Então, essa retirada dele de circulação para a garantia da ordem pública, que é um requisito da própria prisão preventiva, foi de suma importância, e somente com a equipe, esses 2 investigadores aí, os outros que trabalham lá, as escrivães,
as escrivães ad hoc que tem lá, que ouviram essas famílias com todo cuidado, porque a gente sabe que é um crime que requer é muito sensível, né? Então, assim, eu tenho só que agradecer o empenho da equipe. Eu sou muito privilegiada por Deus, por trabalhar só com equipe boa, né? Eu digo assim, então são pessoas que trabalham comigo, que têm o mesmo empenho que eu, e por isso que a gente consegue esse trabalho, esse resultado, o resultado esperado. E por fim, Vanilson, eu peço encarecidamente que as famílias, que os pais, as mães, olhem para seus filhos, comportamento, se mudou o comportamento, conversem com seus filhos, se estiverem fazendo um tratamento psiquiátrico, tente ir atrás desse problema para saber do que se trata, porque é um trauma muito grave mesmo. Uma dessas vítimas, inclusive, já tentou até suicídio, né? Então, para você ver como que é a situação. Então, a família, a menina viveu com isso 10 anos, vive com isso 10 anos. Então, para se encorajar apenas agora, então, você imagina o trauma que essa criança traz com ela. Então, o cuidado dos pais, né? O pai, a mãe, verifiquem seus filhos, verifiquem se existe alguma mudança de comportamento, converse com seus filhos, dialoguem, cuidado com redes sociais. Então, é esse o meu alerta e o que eu peço para vocês. E se alguém tiver alguma informação sobre outras vítimas desse indivíduo, que façam contato nos canais oficiais. Muito bem, doutora Érica, muito obrigado mais uma vez. Doutora Érica Ribeiro Sena, delegada de polícia, exemplo de dedicação, bem como toda a sua equipe aí na região pelo bem da segurança pública. Parabéns a todos vocês aí, investigadores, a toda a equipe da Polícia Civil.